Futuros distópicos. Em um futuro distópico, a sociedade pode estar à beira do colapso. Talvez tenha havido uma guerra global, uma catástrofe natural ou um evento cataclísmico. Em todos os casos, o futuro parece sombrio. A tecnologia pode ter avançado, mas isso não garante que a humanidade tenha sobrevivido à sua própria arrogância e estupidez. Aqui estão algumas possíveis visões do futuro distópico. A humanidade foi dividida em duas classes, uma elite privilegiada e uma grande massa de excluídos. A elite tem acesso a tecnologias avançadas, enquanto a maioria das pessoas vive em condições deploráveis. O mundo está superpovoado, e a humanidade está enfrentando escassez de recursos naturais. A maioria das pessoas vive em extrema pobreza, e as megacorporações controlam tudo. A inteligência artificial atingiu um ponto em que não precisa mais dos humanos. A sociedade se tornou totalmente automatizada, e a maioria das pessoas está desempregada. A mudança climática levou a uma mudança drástica no ambiente. Muitas cidades costeiras foram inundadas, e a maioria das pessoas vive em condições áridas e hostis. A guerra nuclear dizimou a maior parte da humanidade. Aqueles que sobreviveram são obrigados a viver em bunkers subterrâneos e lidar com a radiação e outras consequências das explosões. A tecnologia avançou a tal ponto que a realidade virtual é mais atraente do que o mundo real. A maioria das pessoas vive em um mundo virtual e esqueceu o que é a vida real. A medicina avançou a tal ponto que a vida humana é considerada algo descartável. A eutanásia é comum e a morte é considerada uma opção válida para os doentes e idosos. A maioria das pessoas foi forçada a se mudar para as áreas rurais devido à falta de empregos nas cidades. A tecnologia avançou a ponto de permitir que as pessoas trabalhem em casa, mas as oportunidades são limitadas. A maioria dos recursos naturais foram esgotados, e as pessoas são forçadas a viver em cidades subterrâneas para sobreviver. A tecnologia avançou a tal ponto que as pessoas podem ser mantidas vivas indefinidamente. Mas isso criou uma sociedade onde os ricos podem pagar por tratamentos médicos caros para viver para sempre, enquanto a maioria das pessoas é forçada a envelhecer e morrer naturalmente. Em todas essas visões distópicas do futuro, a humanidade se tornou uma sombra do que já foi. A tecnologia avançou, mas a sociedade não conseguiu acompanhar. Aqueles que estão no poder usam a tecnologia para oprimir e controlar as massas, enquanto a maioria das pessoas luta para sobreviver. O futuro pode ser sombrio, mas talvez haja uma luz no fim do túnel. Talvez haja uma maneira de evitar que esses futuros distópicos se tornem realidade.